Muito bem. Então, uma salva de palmas para o Sr. Frank Dittmann. Muito resumidamente, falou-nos do prazer de ser amigo pessoal, além de parceiro de negócios do Sr. João Abel de Freitas, e também falou basicamente da confiança que se tem que construir com os próprios empregados para que se possa crescer numa empresa. Muito bem. Vamos introduzir o orador que vai desenvolver o tema central deste evento, o da confiança. Passamos assim a apresentar o nosso conterrâneo, o Sr. Professor Raul Diniz. É verdade, o professor Raul Diniz nasceu no Funchal nos anos 40, mas cedo se estabeleceu no continente, tendo obtido a licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra. Mais tarde realizou o programa de negociação estratégica no setor público da Harvard School University e o programa de alta direção da AESA, Escola de Direção e Negócios, tendo frequentado um programa doutoral em Filosofia da Ação e Direção das Organizações na Universidade de Navarra. É atualmente presidente da AESA, Escola de Direção de Negócios, e é uma referência nacional e internacional sobre o comportamento humano e a ética aplicada à gestão. Autor de vários artigos e editoriais sobre a gestão de pessoas, a motivação, o funcionamento das organizações, a liderança e ética, pelo que nos propõe uma reflexão sobre a confiança. Convidamos assim o Dr. Raul Diniz a subir ao palco. Faz favor. Bom, se na minha terra não dissessem bem de mim, onde é que haviam de dizer? E, por outro lado, com a vantagem de ter estado fora tantos anos, de modo que, se fosse muito conhecido, talvez não dissessem coisas tão simpáticas. Como compreenderão, eu não vos vejo bem, o que para este... aqui... e não é este o ambiente habitual em que eu costumo dar as minhas aulas. Estou a deixar de dar, vale a verdade. Mas, de todas as maneiras, eu gosto de estar mais perto das pessoas a quem me dirijo, penso que vou poder ler isto, e tento, portanto, superar as dificuldades da distância e do ambiente, que, como digo, não é o meu. Eu, quando fui convidado pelo meu querido amigo João Abel de Freitas para participar nesta efeméride, supus que ele queria uma conferência, porque não há convites grátis, e eu calculei que este ia ser o ónus da festa. Tudo ia ser bom, mas depois há uma conferência, custa um bocadinho, mas dá uma certa seriedade ao evento, que tem sido bastante sério, convenhamos. Mas depois tive a grata surpresa de verificar que eram desejáveis apenas 30 ou 20 minutos de palestra, o que é um sinal de inteligência, não cansar a plateia. E, de facto, o programa é muito apertado. Mas concluí, finalmente, que o que ele queria, o que o meu amigo João Abel de Freitas queria, era um pretexto para me trazer aqui e o acompanhar neste dia festivo, o que faço com o maior gosto e agradeço muito. Aliás, estou numa escola onde se ensina segundo o método do caso, e nós já tivemos aqui um caso, o caso da FN Hotelaria. A partir daí já houve um começo de teorização feita pelo... eu não recordo o seu nome, mas já houve aqui um começo a partir da self-confidence e por aí. E, portanto, basta também, para entrar no assunto, pensar que a minha presença aqui é uma prova de confiança. Que em pouco tempo vou expor um tema que tem alguma extensão e que pode ser minimamente agradável para não estragar a festa. Portanto, neste segundo caso, estamos perante aquilo que se pode chamar uma confiança temerária. A confiança não é uma invenção. A confiança é originária no homem e está fundamentada no abandono da criança na sua mãe. O homem nasce, como sabem, é o ser que tem uma nidificação maior e, portanto, não são só os 9 meses intrauterinos, mas é depois todo um longo percurso. E esse percurso é um percurso de abandono e é um percurso de confiança por parte da criança. Eu li uma história, as Maghrebinische Geschichte, de um autor alemão, Gregor von Retzory, uma história que me fez muita impressão e que é muito clara nesta matéria. Um pai põe um filho numa árvore, ainda criança, e diz-lhe, atira-te.
atira-te para o pai. O miúdo atira-se, ele afasta-se e o miúdo cai no chão, magoa-se e fica a chorar. Para aprenderes a não confiar, nem sequer no teu pai. Portanto, isto significa, as histórias sempre ensinam qualquer coisa, significa que o que aprendemos não é a confiança. O que aprendemos é a desconfiança. Dependemos da cooperação. Nunca somos completamente donos da situação. A confiança é inevitável. A porta melhor fechada é que se pode deixar aberta. E vivemos em crise de confiança. Crise, outra vez a palavra crise. Não confiamos no governo, não confiamos nos políticos, parece que estão aqui alguns, perdoar-me-ão. Não confiamos. Não confiamos nos dirigentes, não confiamos nas igrejas, não confiamos nos bancos. E os bancos não confiam em nós. O crédito é confiança. E há uma cultura da suspeita tão antiga como os nossos primeiros pais. Por outro lado, vem-se desenvolvendo uma cultura da accountability, porque estamos a tentar construir a transparência, etc. E estamos a passar da desregulação à hiperregulação, e as plantas também crescem mal quando se está sempre a auditar as raízes. Vivemos, além disso, num inverno demográfico, matrimonial e religioso, e que é também consequência de falta de confiança. Não se tem filhos porque não se acredita no futuro. Não se acredita na vida eterna porque não se tem fé. E o que é a cultura do divórcio, senão a afirmação indireta de que nenhuma palavra humana merece total confiança? Os homens constroem demasiados muros e poucas pontes. Na minha escola foram à China. Agora não há escola que se preze que não vá à China. Países emergentes. É preciso ir ao Brasil, é preciso ir à Índia, é preciso ir a qualquer direção. Estão agora na China. Partiram já. Uns pelo Dubai, outros por Frankfurt. Vão para lá. E tiveram a aculturação necessária. Eu próprio tive de ler algumas coisas da cultura chinesa, mas já não retenho bem as coisas. Os anos não perdoam. Mas Confúcio disse a um dos seus discípulos, um Tse Kung, por acaso, que 3 coisas se necessitam para o governo: armas, alimento e confiança. Se não puderes ter as 3, desiste primeiro das armas, depois do alimento. A confiança deve ser conservada até ao fim. No meu tempo, não já bem no meu tempo, já era 30, mas havia aquele grupo do Gênesis que cantava I need someone to believe in, someone to trust. Isto é uma coisa constante. Confiar em alguém, a confiança é sempre uma interação entre seres humanos. Metaforicamente, nós podemos falar de confiança. Nós podemos dizer que confiamos na FN Hotelaria, mas não é... Indiretamente estamos a confiar nas pessoas que dirigem a FN. Estamos a confiar no João Abel de Freitas, estamos a confiar na sua equipa. Ainda que podemos falar de uma firma, de um país, de um sistema. Mas, repito, em sentido metafórico. Então vamos tentar uma primeira definição de confiança. Quem ensina tem a mania de definir, mas também se esquece rapidamente, não há problema. Significa estar convencido, o esperar, com alto grau de segurança, que o outro não prossegue os seus interesses de modo desonesto, à custa dos meus interesses ou dos interesses de outros. O homem que, por experiência ou convicção, converteu em hábito olhar pelos interesses dos outros. É, portanto, uma virtude, uma capacidade consolidada pelo hábito de fazer realmente o que se reconhece como bom e desejável. Esforçando-se, uma pessoa pode conseguir bons hábitos, virtudes que ainda não tem. A esperança de conseguir dá asas ao esforço e a confiança depositada fomenta que se mereça. Isto não é outra coisa do que aquilo que se chama o Pygmalion Effect, ou Self-Fulfillment Prophecy, portanto, o efeito de Pigmalião, que é, como sabem, o Pigmalião era um escultor de Creta, portanto, fez uma Vênus belíssima, pequenina, de marfim, e apaixonou-se pela figura. As coisas podiam ter ficado assim, eram muito mais pacíficas. Mas ele desejou, saiu tão bem aquela escultura. Esta é a mulher da minha vida. E Afrodite, porque estávamos na Grécia, senão seria a Vênus, passou por ali, deu alma à escultura, casaram e foram muito felizes. Vamos abreviar.
Mas significa que, quando se espera algo de alguém, para além dele, o fazemos dar esse passo. Se se trata as pessoas como são, fazemos-las piores do que o que são. Se se trata as pessoas como devem ser, fazemos-las melhores do que o que são. Portanto, cada um tem de ser considerado digno de confiança pelos outros. Isto se chama gestão por expectativas. Não apenas gestão por objetivos, mas é que, conhecendo as capacidades da minha gente, eu sou capaz de lhes lançar os desafios adequados que, sem os frustrar, lhes vão permitir realizar coisas de maior responsabilidade. Portanto, a confiança possui, essencialmente, vamos a outra característica, a propriedade de uma prestação adiantada. Fica sempre um resto de incerteza, porque somos seres livres e podemos ter a atitude não esperada. Mas o facto de que uma pessoa seja digna de confiança é sempre uma questão de medida. Eu tive um professor que morreu muito novo, com um cancro. Era um homem excepcional, muito bom. O professor Castro Mendes, para quem passou por essas coisas. E o professor Castro Mendes era um homem confiante. Podia encher-vos aqui com histórias. A vantagem que têm os velhos é que contam muitas histórias, mas isso às vezes é mau para o tempo, mas alguém nos lembrará para acabar. E eu acabo. Não vos martirizo além do previsto. Mas ao professor Castro Mendes, estávamos todos a fazer um exame de processo civil e ele disse que se sentia muito desconfortável em estar ali a fiscalizar a nossa prova. Estávamos no fim do curso, o processo era no 4º ano, estávamos no fim do curso, íamos ser pessoas que iam defender a honra, a vida, a fazenda das outras pessoas, portanto, quase advogados, e ele ali a fiscalizar-nos. Portanto, se nós nos comprometêssemos a não copiar, ele usava muito esta expressão, se prometêssemos pela nossa honra que não íamos copiar, ele ia-se embora. É verdade que ninguém disse nada. E em direito há um brocardo, qui tacet, consentir a videator. Parece consentir, mas não quer dizer que consente. A verdade é que ele considerou que aquele silêncio era a aprovação e foi-se embora. 15 minutos depois, levanta-se um colega nosso no fim da sala e diz: ai, que estou desonrado. Bem, ou seja, claro, depois daqui pode entrar a lógica do perdão, pode entrar a lógica da confiança renovada. Atenção, que perdoar é um ato da vontade e a confiança é um ato do conhecimento. Tem conhecimento. É por isso que muita gente diz, e com razão, eu perdoo, mas não esqueço. Porque pode querer perdoar vontade, mas não esquece porque entrou no conhecimento através da memória. Coisa que tem as suas dificuldades, ainda que a vontade possa ajudar a esquecer. Mas são outras histórias. A confiança é indispensável para o funcionamento com êxito de uma empresa. Nenhum sistema contratual pode ser tão completo que possa prescindir de certos pressupostos tácitos. Sem um elementar confiança, não há possível cooperação. Sumariamente, porque sei que não temos muito tempo, a confiança poupa tempo e dinheiro, seguros, controlos, comprovações, que podem ter dimensão paralisante, a chamada greve de zelo. Metade dos custos da maioria das empresas deve-se à desconfiança. Os chamados custos de transação, o Williamson tem um prémio Nobel da Economia sobre esta matéria. Portanto, crescem mais os custos administrativos que o volume de vendas. A confiança nas chamadas sociedades do conhecimento, o chamado capital intelectual, vocês já viram que sempre que se quer prestigiar uma coisa, chamamos-lhe capital. Mas capital vem de caput e acaba no homem, acaba na pessoa. De todas as maneiras, a confiança, se não houver confiança, as pessoas não transmitem aquilo que sabem, porque saber é poder. E isto, numa empresa de conhecimento e numa empresa qualquer, é desastroso. A confiança vincula os colaboradores. Acabámos de ver aqui um caso de confiança cristalizado e fomenta a motivação intrínseca. O controlo desmotiva. A confiança brinda êxitos à direção da empresa, também os temos aqui. As organizações com alto nível de confiança podem triplicar os seus resultados, quando estávamos em euforia económica. Mandar é uma vigorosa mistura de estratégia e confiança. Se tens de viver sem uma das duas, renuncia à estratégia. Confiar na responsabilidade alheia, dando liberdade, suscita sempre um desejo de corresponder, de se tornar digno da confiança recebida.
Se não há confiança mútua, diminui o sentido de responsabilidade e inibe-se a liberdade. Seria má uma direção, um governo, baseados na desconfiança. Aquele que é objeto de confiança faz as coisas com gosto e trabalha contente. A confiança será sempre a vontade de ser vulnerável às ações de outro, apoiada na expectativa de que o outro realizará uma ação importante para nós, independentemente da nossa capacidade de o controlar. Pode parecer-nos um sentimento indefinível, mas é uma das forças mais importantes da vida. Se repararmos, cada interação mergulha raízes na confiança. Decisões de compra estão influenciadas na confiança nas marcas e nas empresas, ou nas instituições que analisam e testam os produtos. A confiança nos líderes e nas suas estratégias fazem-nos investir no mercado de capitais. Um candidato talentoso deixa-se atrair por uma oportunidade de carreira que lhe brinda uma instituição confiável. Na contratação, para além da análise racional do currículo para a seleção, a decisão dá-se com o apoio de um feeling ou intuição que o candidato transmite e que não é outra coisa senão a confiança. Temos de passar da desconfiança para a confiança, do uso do poder ao diálogo, das motivações por interesse pessoal às relações motivadas por interesse comum, a responsabilidade social de que nos falou o João Abel de Freitas. Se os valores não estiverem enraizados, são instrumentalizados. Cai-se no cinismo e na manipulação. Se houvesse mais ética, todos teriam mais confiança uns nos outros. É preferível confiar e sofrer alguma decepção que ser sempre desconfiado e ter razão de vez em quando. É mais honroso ser defraudado pelos amigos que desconfiar deles. É preferível ser enganado alguma vez do que não confiar nunca. Outra história, porque vocês começam a distrair-se um bocadinho, os professores têm que ter uma história à mão. Havia, e agora estou-me a lembrar, eu tenho um sobrinho que, além disso, é dominicano. Os dominicanos têm uma glória na sua ordem, que é São Tomás de Aquino. O Chesterton escreveu uma biografia pequenina de São Tomás de Aquino, maravilhosa, muito boa. Todas as coisas do Chesterton são boas realmente. E então, esta história, que é verídica, é que estavam num convento e os frades apreciavam muito aquele gordalhão, era um frade enorme. São Tomás tinha um grande físico. As grandes pessoas têm grandes físicos, mas ele era muito maior ainda. E então tinha vários secretários, ditava ao mesmo tempo, como fazia o Napoleão, e estava ali a ditar, estava nos seus trabalhos. A Suma Teológica é uma coisa que nunca mais acaba. E então os frades cá embaixo, no recreio, no claustro, de repente, como ele era muito crédulo, era muito confiante, começaram todos a gritar: um boi a voar, um boi a voar. E gritaram tanto que o homem lá interrompeu o seu ditado e veio debruçar-se no primeiro andar do claustro, a olhar o bocado de céu que se via dali, e grande galhofa e grande risada, porque ele tinha acreditado. E ele disse-lhes com a bondade severa que o caracterizava: mais depressa acredito num boi que voa do que num frade que mente. Portanto, ele preferiu ser enganado do que... Deve ser do palco e da idade, e vocês pensam que eu preciso de um certo ânimo para continuar. De todas as maneiras, eu agradeço. Portanto, quem mantém uma relação com uma pessoa ou com um grupo sem confiar nele, ou se preferirem, quanto tempo dura uma relação se a confiança acabou? A confiança não é estática. Tem de ser ganha e reforçada ao longo do tempo pela aderência constante aos valores que estão no seu fundamento. Exige esforço e trabalho para manter. Confiar, e insisto nesta ideia, é tornar-se vulnerável. Por isso não gostamos às vezes de o fazer. Porque quem ama encontra-se sempre numa situação de debilidade e está sempre disposto a dispensar uma porção de confiança não justificável objetivamente ou através da experiência. Outra história muito conhecida. A mulher do Dostoiévski. Como sabem, o Dostoiévski, um dos seus romances, será mais conhecido dos Irmãos Karamazov, mas tem um romance que se chama O Jogador, que é em parte a experiência pessoal dele. Ora bem, ele já tinha espatifado todo o dinheiro ao jogo. Era um ludopata grave. E a mulher tinha acabado de receber uma herança.
E ele voltou-lhe a pedir o dinheiro, disse-lhe, olha, empresta-me esse dinheiro, porque eu vou fazer uma empresa que vai finalmente organizar as nossas fianças. Uma fiança do tempo. Vou fazer aqui uma coisa fantástica. E a mulher não titubeou. Passou-lhe o dinheiro da herança. Ele jogou e perdeu. Arrependeu-se duramente por ter abusado da confiança que a mulher depositou nele. Portanto, temos aqui um exemplo heróico da força transformadora da confiança, mas porque ela esteve disposta a perder, é que ganhou. E só pôde ganhar porque Dostoiévski sabia que ela o amava. A vontade e a inteligência não se desenvolvem à margem dos sentimentos e emoções. E entra aqui a importância da afetividade. Porque é que nós seguimos a pessoa em quem confiamos? Porque é que nós seguimos o líder? Porque sem que nos tenhamos dado conta, entrou a parte afetiva. O núcleo da confiança é, portanto, fazer-se realmente vulnerável. A vulnerabilidade integra o seu dinamismo. Não significa uma vulnerabilidade total, mas uma gradualidade aberta à experiência. Só acreditamos em quem confiamos, em quem nos dê provas de merecer o nosso crédito. Mas o limite da vulnerabilidade de cada um coincidirá com o seu limite de confiança. Mas, sobretudo, temos de ser pessoas para quem a desconfiança precise de justificação. Como é que nós estruturamos o nosso processo de confiança? Eu confio naquilo que uma pessoa faz, capacidade de execução e seriedade de trabalho. Eu confio naquilo que sabe, na sua competência, no rigor no planeamento, mas eu confio naquilo que ela é, nas suas convicções. O Sócrates perguntava aos discípulos, quem comete mais erros de gramática? Havia sempre um esperto que dizia, o ignorante. Não, o gramático, porque sabe infringir cada uma das regras. Algum de nós se punha nas mãos de um médico que nos odiasse, porque o médico sabe quase todas as maneiras de nos matar. Portanto, é preciso saber o que é que a pessoa é, que convicções tem. É uma parte importante. Não só apenas aquilo que faz e não só apenas aquilo que sabe. Quem confia arrisca-se a fracassar. E só pode confiar quem estiver disposto a aceitar o fracasso. Mas também só é digno de confiança quem estiver disposto a aceitar uma derrota. Só se pode confiar em quem está disposto a muito, mas não a tudo. A ligação entre confiança e credibilidade é óbvia e delas temos tratado. Está lá na palavra, confiança como fidúcia, como fé. Só que... onde é que eu já estava? Estou aqui. Portanto, só acreditamos em quem confiamos. A confiança é a suspensão, tenho aqui algumas frases que vale a pena ler. A confiança é a suspensão temporária da incerteza. Portanto, depois há aqui uma outra noção que entra na confiança, é que a confiança é também esperança. Portanto, o próprio trabalho humano se estrutura segundo uma dinâmica semelhante à da esperança. Implica esforço, perseverança, luta, uma meta que me faz viver e trabalhar no plano da confiança, esperando conseguir algo melhor através do próprio empenho. Todo o trabalho, pequeno ou grande, intelectual ou manual, se apresenta como uma ideia por realizar. Antes de começar, o homem concebe, com base na experiência, mediante a imaginação e com a colaboração de outras pessoas, um projeto que ainda não tem consistência real, mas que é praticável. O empreendedorismo não é outra coisa, do que temos aqui um exemplo acabado. Neste processo aplicam-se muitas virtudes, mas preside sempre a esperança, permitindo superar dificuldades e obstáculos, quer objetivos como a falta de meios, quer subjetivos como o desalento. Se faltasse esta confiança em alcançar o fim pretendido nos projetos, o homem deixaria de se implicar na tarefa. Acaba já. A esperança de que um futuro melhor é realizável leva as pessoas magnânimas a empenhar todas as suas forças em consegui-lo para si e para os outros. Impõe, por isso, a construção otimista do futuro. O coração do homem que confia é uma ponte que conecta expectativas e realizações, investimentos
e resultados. Confiar significa acreditar e esperar na dinâmica do amor. Surge aqui o elemento afetivo que já vos referi e que, por ser amor, pode crescer e aumentar. É expansivo. A maior prova de amor é a confiança. E por isso se reage tão positivamente à delegação e à gestão participativa. Redescobrir o outro. O caminho da felicidade passa pelo tu. Somos seres relacionais. Somos pessoas e não apenas indivíduos. E a confiança, como o amor, necessita de tempo e sofrimento, incerteza e esforço. A afetividade presta uma grande ajuda. É uma cultura do cuidado, da estética. Há uma beleza nas relações, na amizade, na recordação. Pode não parecer romântico, mas quando alguém diz a outra ou a outro, confio em ti, está a confessar que acredita, espera e ama. É a maior e mais abrangente declaração que se pode ouvir. Não pretendo convencer, nenhum professor deve fazê-lo, mas brindo-vos estas minhas conclusões, estas considerações, numa festa e numa data tão assinaladas. Uns percebem a beleza das coisas, outros apenas a utilidade. Garanto-vos que a confiança é bela e é útil. Muito obrigado pela atenção.